Boa noite, pessoal, tudo bem? Dicas muito importantes e muito valiosas sobre a vida e o que você está fazendo dela. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Aperta o sininho, tá? Para ativar as notificações, dá o seu like, já chega dando o like, tá? Para trabalhar, fazer alguma coisa, deixa o seu like e se inscreve no canal para você estar recebendo aí mais mensagens interessantes, tá bom? Um grande beijo. Curte aí as mensagens que estão por vir e eu espero que faça sentido para você. Se fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Grande parte da sua história você vai ter pessoas que você ama demais e que você vai querer ter por perto. Principalmente quando você vive coisas muito boas, o seu desejo sempre vai ser que essas pessoas também vivam esse momento extraordinário, né? Que a gente vive. Normalmente, quando a gente vive algo muito bom, a gente quer que essas outras pessoas que a gente ama vivam também. Só que algo que você vai entender ao longo desse caminho é que existem duas vertentes nessa história. A primeira, você vai começar a entender que existem mensagens que são só para você, porque você está passando por aquele momento. E existem outras pessoas que estão em outra frequência, então o que você falar elas não vão entender. É como jogar pérolas aos porcos. Não que as pessoas sejam porcos, né? Isso não tem nada a ver. Mas é porque a pessoa ela não está na mesma frequência que você. Então ela não vai entender o que você está falando. A sua experiência é só sua. E por mais que seja muito bom para você, vão existir momentos que você vai ter que guardar para você. Mas infelizmente você vai ter que fazer isso, né? Reservar para você. E existe uma outra vertente aqui. Existem pessoas que elas não vão querer. Mesmo elas entendendo, mesmo elas te ouvindo, elas vão escolher não querer viver. Elas vão preferir ficar no lugar cômodo delas. Porque toda vez que você fala de mudança, as pessoas elas têm certas objeções. Porque mudança tem que sair da zona de conforto, mudança tem que cortar a própria carne, mudança tem que fazer com que áreas que você não quer mexer na sua vida, elas precisem ser mexidas para que você seja limpo. Então, você precisa entender duas coisas. Existirão pessoas que não vão entender a mensagem porque não estão no mesmo nível de experiência e maturidade. E existirão outras que não vão querer, simplesmente porque elas querem. Elas não querem mudar, elas não querem abrir a mente delas. E é aí que está o problema. Quando a gente vive algo muito bom, quando a gente tem uma experiência, seja espiritual, material, profissional, a gente quer que as pessoas que a gente ame, elas vivam também. Mas aqui vai uma lição muito importante de alguém que já passou por isso. Se você ama essa pessoa, respeite a fase que ela quer estar ou que ela está passando. Respeite as escolhas dela. Se você ama, você respeita e você entende o tempo de cada um. E principalmente, se você tiver que seguir para dar o exemplo e depois essa pessoa, se ela quiser seguir o teu exemplo, ela vai. Mas se ela não quiser, respeite a decisão dela. Mas entenda, você não pode parar pelas decisões dos outros. Você tem que decidir por você. Vão existir muitas pessoas que vão falar muitas coisas, mas você tem que decidir não desistir. Se você tem sentido a necessidade de ir para um nível a mais da sua vida, não fique se preocupando com o que você vai falar, como você vai falar, ou o que as pessoas vão dizer, ou como você vai se explicar. Se preocupe em se sentir realizado. Não tem sensação melhor no mundo do que se sentir em paz com a decisão que é tomada, principalmente quando nós cremos e temos Cristo como nosso timoneiro. O timoneiro é aquele que rege, conduz o barco, deixa ele conduzir o barco da tua vida. E principalmente, pare de dar desculpas. A desculpa, ela é um pretexto, um comodismo da sua mente para você não avançar, né? O Moisés deu um pretexto, disse que ele não sabia falar, mas mesmo assim, isso não impediu dele libertar o povo. E tantos outros se sentiam incapazes e Deus não olhou para a deficiência, mas olhou para o ser humano. Jesus jamais vai olhar para a sua deficiência. Todas as vezes em que ele que ele teve que lidar com alguém que tinha algum problema, ele nunca olhou para a deficiência, ele sempre olhava para o ser humano que estava por trás daquele problema. Então, saiba que o único aqui que pode atrapalhar você de fazer alguma coisa é você mesmo. O céu já liberou, né? Tudo é teu, por herança. Então, tome posse, vá em frente e não pare.